O jornalista Flávio Meirelles foi demitido da TV Clube de Teresina, do Sistema Globo. Ele divulgou uma nota em suas redes sociais alegando que o contrato foi rescindido com a empresa. No fim de semana, ele se envolveu numa polêmica nacional ao desejar a morte do presidente Bolsonaro. Mostramos isso num vídeo aqui no canal. Meirelles comentou em seu Twitter que lamentava a facada mal dada em Bolsonaro na campanha de 2018. A princípio, ele foi desligado do time de futsal da Associação Atlética Banco do Brasil. No sábado, a TV Clube publicou uma nota dizendo que tinha advertido o apresentador. Nesta segunda-feira, ele próprio informa que foi demitido. Flávio Meirelles trabalhou antes no Sistema Meio Norte de Comunicação, que é notoriamente petista e defensor dos arbítrios de Wellington Dias e sua turma do PT. Depois, Meirelles passou a apresentar um programa esportivo na TV Clube e disse que, apesar da demissão, está tudo bem. O post polêmico foi apagado ainda na noite de sexta-feira, logo depois de ser publicado, em 21 de outubro. O apresentador pediu desculpas pelo excesso e justificou que estava contaminado pelo suposto excesso dos outros, atribuindo, quem sabe, a Bolsonaro e seus seguidores o abuso da sua fala. Ou seja, a culpa sempre é dos outros. O caso ganha notoriedade em meio a uma série de polêmicas envolvendo a reta final da campanha eleitoral, em que petistas acusam Bolsonaro de uma série de atrocidades não comprovadas. Bom, pessoal, essa aqui foi a mensagem que o Flávio publicou em suas redes sociais, tá? Olha só. Olha o que é que ele publicou aí. Bom dia, lindezas. Hoje encerro minha história na Rede Clube. Por causa da polêmica do fim de semana, a direção achou por bem rescindir meu contrato. Mas não se preocupem, estou bem e aproveito para deixar um recado a quem de verdade faz parte da turma do ódio. Não passarão. Quer dizer que ele não faz, né? Ele deseja a morte do presidente da República, não é ele que faz parte da turma do ódio. São as pessoas que o criticam, são as pessoas que questionam a sua fala infeliz. Inclusive ele próprio teve vergonha daquilo que escreveu, de que a pessoa que deu a facada deu uma facada mal dada, de que uma vez dentro bastava ter girado para acabar com tudo, não é? Que ele apagou o seu post. Apagou o seu post e os comentários feitos a partir de comentários de pessoas que acompanharam a sua manifestação infeliz. Quer dizer, nem quando vai pedir desculpas uma pessoa dessas, que é criada no ninho petista, na bolha petista, segundo a lógica petista de ódio, que é o chamado ódio do bem, né? Odiar faz bem. Tem humildade. Nem nessa hora você vê humildade na pessoa. A pessoa sofre uma das piores punições por conta de um absurdo praticado e depois ele, não fiz nada demais. Eles é que são culpados, né? Eles é que são culpados pelo que eu disse. Eles é que verdadeiramente odeiam. O ódio político não deveria ser alimentado por eleitores. A história está repleta de exemplos do quanto isso é completamente desnecessário e do quanto nossos sentimentos são ignorados pela classe política. Não adianta brigar por eles, que sempre conseguem se entender, por maiores que sejam as suas diferenças, mesmo quando há acusações e xingamentos de parte a parte. Vejamos o caso concreto do pleito atual. Os senhores Lula da Silva e Geraldo Alckmin, até recentemente, eram tidos como inimigos mortais. Não raro, apareciam em programas de televisão e na imprensa em geral, trocando acusações as mais variadas, sendo a principal delas de corrupção. Alckmin dizia que Lula queria voltar a ser presidente para retornar à cena do crime. Lula dizia que Alckmin tinha praticado desvios no governo de São Paulo, de recursos públicos. Eu poderia citar aqui também o exemplo de Lula e Fernando Henrique Cardoso, mas isso seria apenas redundante. Todos sabemos que eles se odeiam apenas na televisão, para fazer média ao grande público. No particular, são companheiros políticos de longas datas, e sem essa longa amizade, Lula jamais teria sido presidente em 2002. Naquele ano, o FHC simplesmente abandonou a campanha de José Serra apenas para favorecer a ascensão política do malfazejo de Garanhuns. O mesmo aconteceu alguns anos atrás, aqui no Piauí, com Wilson Martins e Silvio Mendes, na disputa pelo governo do estado em 2010. Eles se agrediam na propaganda política e nos debates da televisão e do rádio. Muitos eleitores tomaram partido seriamente e comprometeram relacionamentos e amizades.
Pouco tempo depois, Mendes e Martins estavam juntos, no mesmo palanque. Nem se lembravam de quando se atacavam e muito menos se importavam com quem tinha brigado por causa deles. Havia, segundo justificaram, interesses maiores em jogo. Esse tipo de briga não ajuda ninguém a se projetar, nem mesmo no momento de uma campanha. Isso porque os brigões devem ser afugentados. Ninguém convive com o ódio abertamente. Para estes, o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença, como dizia o famoso pensador americano. Eu, pessoalmente, fico com a frase de Charles Chaplin. Aspas. Creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. Fecha aspas. Podemos sorrir e chorar, mas nunca odiar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com 3 amigos nas suas redes sociais. Tony Rodrigues, Além da Notícia.